Preocupado também com o compromisso que eu tenho nesses 2 dias. Então, falei com o pastor Ana e vai nos ajudar nesta noite, nos transmitindo a palavra de Deus. Irmãos, a paz do Senhor, agradecemos a Deus essa oportunidade que Deus nos dá, ao nosso pastor também pela confiança de trazermos ensinamento neste dia de terça-feira, que é um dia específico. Nosso pastor nos instruiu. Eu pediria que o Alex, por favor, colocasse aqui. Eu quero falar de um assunto, irmãos, que você já leu com certeza várias vezes, mas é sempre bom a gente relembrar. Nós vamos falar hoje sobre o momento que Israel passou no Egito e o grande poder de Deus lá no Egito para tirar o povo de lá, o povo que Deus escolheu desde a eternidade para ser o seu povo exclusivo. Israel deveria ser a vitrine de Deus para os povos antigos. Nós vamos ver como que o propósito de Deus ele não pode ser frustrado. Só tem um ser que pode interromper o propósito de Deus. Somos nós mesmos. Deus tem um propósito, mas mesmo sendo Deus, Deus vai dar um jeito que seus propósitos serão realizados. Nós não podemos atrapalhar, né? Mas nós vamos, bem devagarinho, nós temos bastante tempo, falar sobre as propostas ardilosas de Faraó na saída de Israel do Egito. Pedi, Alex, você pode passar aí a primeira lâmina, por gentileza? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 18, tem ali também Efésios 6:11, revestidos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, né? Ficou bem fora, está desconfigurado, mas eu quero usar esse texto aqui de Êxodo 3:18 para a gente embasar nossa palavra. Diz assim, Êxodo 3:18. Nessa versão aqui para nós. Diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás tu, os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e direis: o Senhor dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Israel já estava mais ou menos 430 anos preso no Egito. Israel não ficou 430 anos sofrendo como escravo. Ficou mais ou menos a metade, uns 215 anos por aí. Teve uma vida boa, podemos dizer assim, entre aspas. Mas a Bíblia diz que mudou-se a dinastia de reis lá no Egito. E o novo rei que começou a governar, o novo Faraó é um título, ele não conhecia José. E então ele começou a escravizar o povo de Israel. E foram mais ou menos 215 anos de sofrimento mesmo. Mais próximos da saída, quando Deus começou a usar Moisés, foram usados homens chamados exatores. Eram homens que eram contratados para tornar a vida dos judeus um inferno. E é interessante
irmãos, que paralelo que tem com a nossa vida espiritual. O Egito hoje é o mundo, o faraó é o diabo, e os exatores, que são homens contratados para tornar a vida do ser humano no inferno, são os demônios. Mas graças a Deus, que há que há mais ou menos 2015 anos atrás, veio a este mundo, cumpriu seu ministério aqui de 3 anos, morreu, venceu a morte, mas pelo seu sangue, Ele nos guarda nesse deserto, até o momento que o Senhor há de nos tirar daqui, e Ele vai nos tirar. Pode passar aí, Alex, por gentileza. Pode passar a primeira, a segunda, pode passar. Então, vamos salvos por Cristo, podemos pela fé vencer o diabo e suas investidas contra nós. Pode passar. Bom, para a gente falar do Egito, uma ciência, é um conhecimento fascinante, né, sobre a civilização egípcia. Demandaria aqui muitos anos para se falar de tanta coisa profunda que tem na civilização egípcia. Mas só para os irmãos se situarem, qual era o ambiente que Moisés estava, que Israel estava vivendo ali naquela época, como é que era a vida espiritual. Nós vamos trazer algumas informações que são importantes para a gente compreender melhor até o porquê das pragas que Deus mandou. Primeiro, no Egito existiam vários deuses, letra minúscula, né? Mas o principal deus deles lá era um tal de Ra. Ra era o deus Sol. Era o deus Sol. Todos os outros deuses, eles acreditavam que saíram desse deus Ra. A religião dos egípcios era uma religião antropozoomórfica, ou seja, era de seres, os deuses deles eram seres com metade humanos, onde vem antropos, a outra metade animais, onde vem zoo, e mórficos é a forma, então é a forma de metade homem e metade animais, por isso que é antropozoomórfica. Então por isso que tem lá o deus, o Anubis, né, que é o deus, aí tem um corpo de homem, a cabeça de um pássaro, né? Tem o outro que é a cabeça de um chacal, e assim vai, são vários deuses, mas o Ra, representado até na figura do sol, é o principal deus deles. Havia os sacerdotes, havia os templos, eles eram muito religiosos. Os egípcios, eles não suportavam pelos, por isso que eles viviam se depilando, eles eram todos raspados. Eles achavam que a vestimenta branca purificava. Tanto é que, segundo a história nos conta isso, e a Bíblia nos dá uma ideia de que realmente aconteceu isso. Quando Israel estava ainda vivendo entre os egípcios, embora Israel vivesse até numa região um pouquinho afastada chamada Gósen, né? Tinha os egípcios viviam numa região um pouquinho afastada da Gósen, inclusive eles criavam os animais para os egípcios, que para eles era uma coisa abominável. Então os judeus também eram um povo que criava os animais para si mesmo e também para os egípcios. E chegou um momento que Israel se desenvolveu tanto, tornou-se um povo tão numeroso, que houve um edito do rei, porque alguns israelitas trabalhavam para os egípcios, né? Então foi dada uma ordem que os egípcios, como se vestiam de branco, foi dada a ordem que uma grande parte dos judeus também se vestissem de branco, porque quando eles andassem no meio do povo, não se perceberia que eles estavam em maior número, porque quando eles andavam no meio do povo, tinha muito menos gente vestida de branco do que, né, vestido de roupa normal, da época. Então foi dada uma ordem pelo rei que todos se vestissem de branco, que era para não se identificar quem era egípcio, se era judeu, né? Não dava para saber, né? E
foi exatamente por causa disso que eles foram perseguidos também. Então os sacerdotes, eles realizavam 3 sacrifícios a esse Deus Sol. Tinha um que, quando começava a nascer do sol às 4h30 da manhã, era o chamado da oferta de Amém. Eles faziam um sacrifício chamado Amém. Quando já nascia o sol, já aparecia o sol no horizonte, chamava-se o sacrifício de Sete. E quando o sol se punha, era chamado de sacrifício de Ré. Então eram esses 3 sacrifícios. Eles acreditavam que o Deus Sol nascia e morria todos os dias. Então todos os dias eles tinham que fazer o sacrifício, porque eles acreditavam que se não fizesse o sacrifício, Ra não nasceria. Tá? Vai gravando isso aí. Eles acreditavam também na existência de 2 almas. Uma alma chamada Vá, que era uma alma temporal. Uma outra alma chamada Cá, que era uma alma eterna. Todas as pessoas tinham uma alma temporal, mas só o faraó tinha essa alma eterna chamada de Cá. Tanto é que o faraó ele era embalsamado. Eles acreditavam que tinha que embalsamar o faraó para a sua longa viagem para o jardim dos juncos. Então eles embalsamavam o corpo para a alma não sair e não ficar perambulando pela casa. Olha só que entendimento, né? Eles criam que todo ser humano então, tinha uma semente divina, mas só o faraó tinha vida eterna. Pode passar, Lete, por favor. Eles tinham 3 escritas. Uma era o hierógrafo, aqueles bonequinhos assim, um bonequinho para lá, outro para cá. Quando o bonequinho está virado da sua visão para mim, se você estivesse olhando, se você estivesse virado para cá, para a sua direita, eles estavam falando do futuro. Se eles estivessem virado do outro lado, estavam falando do passado, né? Então era uma escrita que só era utilizada nos lugares sagrados, lá nas sepulturas dos faraós. Tinha uma outra escrita chamada hierática, que era usada pelos sacerdotes somente. E tinha outra escrita, a terceira, chamada demótica, ela vem demos, né, do grego, que era para o povo em geral. O faraó da época de Moisés provavelmente era o Ramsés II, que foi o maior faraó de toda a civilização egípcia. E foi exatamente com esse faraó que aconteceu todo esse salseiro aí que nós vamos ver daqui a pouco. Esse faraó, Ramsés, preste atenção, ele viveu aproximadamente 90 anos, numa época em que as pessoas no Egito tinham uma idade média, com 30, 33 anos morriam-se. Então vocês imaginem, numa civilização em que todo mundo já sabe que chegou 33 anos, morre, né? Vai morrer, a expectativa de vida é assim. O Joãozinho falou que na África há 40 anos, lembra que ele veio aqui? Por quê? Problema, hoje não tem essa tecnologia de hoje, remédio para pressão, para diabetes, então vai prolongando a nossa vida. Naquela época não tinha nada disso, né? Agora vocês imaginem um lugar onde a expectativa de vida era 30 anos, 33, um homem com 90 anos. Quem convivia com ele até os 30 morreu, ele continuou vivendo. Então 4 gerações passaram por Ramsés e esse camarada nunca morreu. Então realmente ele foi considerado um homem eterno. E todo faraó achava que era um deus. Ainda mais Ramsés, cujo nome significa aquele que foi gerado pelo Deus Ra-Moses. Tem outro Deus chamado Tot, que é o Deus da sabedoria. Tem um faraó também chamado Tot-Moses, ou seja, gerado pelo Deus da sabedoria. Moisés também tem um nome egípcio. O nome Moisés não é hebraico. O nome dele é Mnemosis, ou seja, aquele que foi gerado pelo Deus das águas. Há um credo de que quando a Miriam levou aquela cestinha com Moisés, alguns estudiosos dizem que aquela moça que estava lá, filha do faraó, ela havia perdido o marido numa batalha e não havia deixado descendente para ela. Então quando chegou aquela cestinha com aquela criança, ela acreditava que o Deus do rio Nilo, que para eles Nilo era um Deus, havia gerado um filho para ela. Por isso que ela pegou aquela criança e disse: esse aqui foi o gerado pelas águas. Ela acreditava que o próprio Deus Nilo tinha gerado aquele menino para ela. Mas a gente sabe muito bem que Deus, na sua imensa sabedoria, estava arrumando uma maneira de entrar
no Egito. A gente sabe que o faraó, pelo fato de Israel estar crescendo muito populacionalmente, mandou que se matasse todos os meninos. Eles estavam preocupados com o perigo lá de fora, mas Deus mandou o perigo para dentro da casa dele. É assim que Deus faz. Pode passar, Alex. Bom, entrando agora propriamente dito, foram informações importantes para você entender melhor o que vai acontecer daqui para frente. Acabamos de ler que Deus apareceu para Moisés e disse: olha, Moisés, você vai lá para o povo, arruma os anciãos, ajunta com o seu irmão Arão. É bem verdade, não era Moisés que falava, era o irmão dele. Alguns dizem que Moisés era gago. Talvez Moisés falasse com Arão: Arão, for você fala pro faraó que Deus vai tirar o povo. Imagina só. Aí Arão pegava e falava. Quando diz que Moisés era de boca dura, ele mesmo falando, né? Alguns dizem que ele era gago, não sei, provavelmente. Certo é que quem falava era Arão. Foram até Faraó, né? E a primeira vez que foram para Faraó, chegaram, Deus falou assim: você vai cedinho, Moisés, vai lá na beira do rio Nilo era um Deus. Vai lá que toda manhã o Faraó vai se banhar. E acreditava que todo dia de manhã tinha que se banhar nas águas do rio Nilo para receber aquela carga positiva, né? Receber os fluidos. Se fosse uma religião mística de hoje, ia lá para receber os fluidos, né? Ia para receber para ficar zen, né? Ficar tranquilo. Ele acreditava nisso. E Moisés chega lá, imagina a cena: Faraó se banhando, Moisés com aquela cajado dele. Assim: é o seguinte, Ramsés, Deus apareceu para nós e falou que é o seguinte: é para você libertar a gente, porque nós temos uma festa para realizar lá no deserto, caminho de 3 dias daqui. Imagina lá Faraó deitado, tomando suquinho. Como é que é? Quem mandou você vir aqui? Foi o Senhor Jeová, o nosso Deus. Veja que Faraó se achava Deus. Foi a maior afronta que poderia ter ouvido naquele dia. Como é que é? Deus apareceu para você. Mas que Deus é esse? Aí Deus, irmãos, então teve que fazer 10 sinais ali, né? 10 sinais. Passa esse slide, Alex, por favor. Vai passar. 10 sinais para mostrar para Faraó que realmente havia um Deus superior àquilo que ele achava que era Deus, que era ele próprio. Então o primeiro sinal que Deus dá, ele pega e fala assim: então eu vou fazer o seguinte, Deus mandou ferir as águas. As civilizações antigas, e muitas pessoas hoje que acreditam no misticismo, seguem o misticismo, coisas místicas, acreditam no poder de vapores, de perfumes, de cristais, de água, de fluidos, né? Tem gente que acredita em gnomo, ondina, em ogro, enfim, tantas outras seres elementais, né? Duendes, essas coisas todas. Existe uma crendice sobre os elementos: água, ar, terra e fogo. E Deus, sabendo disso, começou a mostrar para Faraó que quem era Deus era ele, não os elementos, nem muito menos aquele rio Nilo. A primeira coisa, o primeiro sinal que Deus dá, então, quando Moisés fere, quando a palavra está escrita ali, fere, entenda-se, ferindo de morte. Quando ele bate aquele cajado na água do rio Nilo, é como se ele estivesse matando Deus. Você entendeu por que a água fica em sangue? É como se ele estivesse matando aquele Deus dele. Mas o que é isso? Você está ferindo o nosso Deus Nilo. Aí eles tinham lá o sacerdote, né? Os sacerdotes dele também fizeram milagre, transformaram a água boa que tinha restado, eles conseguiram contaminar também, ficou vermelho, acabou com a água do Egito, potável. Pelo menos ajudar a entender aquilo. Então assim começou os sinais de Deus lá no Egito. Com isso, a ira de Faraó veio sobre eles, e puseram então, no capítulo 1, versículo 11, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas
mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço que os obrigava com dureza. Porque Deus agora começou a se manifestar, a ira de Faraó se multiplicou contra eles. Mas é interessante que a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, irmãos, mais se multiplicavam. E é assim que acontece na nossa vida hoje. Quanto mais somos perseguidos, mais Deus abençoa. Quanto mais dizem que não vai acontecer, mais Deus faz acontecer para mostrar que Ele é Deus. Não é assim que acontece, irmão? É a mesma coisa, a história não mudou. Estamos somente vivendo em outra época, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo. É o mesmo. Agora escute uma coisa. A partir desse momento, a vida dos israelitas passou a ser resumida em amassar barro e fazer tijolo. Amassar barro e fazer tijolo. De manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tinha INSS, não tinha festa, era todo dia. E no meio dessa crise toda, aparece Deus com um camarada bem maluco lá chamado Moisés, surge do nada, que já estava 40 anos fora do cenário, e ele vem e diz: Deus, o Senhor, vai nos tirar dessa vida. Deus, o Senhor, mandou dizer que Ele escutou o vosso clamor e Ele vai tirar você dessa escravidão. Eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos: só existe uma solução para a nossa vida. Ou tomarmos uma posição diante de Deus, ouvir a sua palavra profética nesses últimos dias, que Ele vai vir nos tirar desse Egito, ou a nossa vida vai ficar resumida em amassar tijolo, amassar barro e fazer tijolo. O Senhor quer nos resgatar para uma coisa mais excelente. Tem uma grande festa nos aguardando, um caminho de 3 dias aqui no meio do deserto. Há uma promessa para nós no meio dessa crise toda que nós estamos vivendo. Aleluia. Bem, Deus quer nos tirar dessa rotina, dessa vida. Então começa. Primeiro sinal foi o ferimento das águas do rio Nilo. Depois o segundo foi a praga das rãs. E é interessante que a primeira praga e a segunda praga, os macumbeiros do faraó lá conseguiram fazer também. Fizeram. Está vendo aí, Moisés? Eu também tenho Deus poderoso. Aí veio a terceira praga. Praga dos piolhos. Só que essa do piolho, os macumbeiros tentaram fazer lá e disseram ao faraó o seguinte: esse negócio aí tem dedo de Deus, não conseguimos fazer não. Daqui para frente só foi com o Senhor. Deus começou então a mostrar quem é que era Deus. E é nessa primeira, nessa terceira, melhor dizendo, ou melhor, a quarta praga foi das moscas. Foi nessa quarta praga que vem a primeira proposta de Faraó. Faraó então viu que o negócio estava complicado, ficou estreito para ele. Primeiro as águas, depois as rãs, dos piolhos, agora chegou a quarta praga, a praga das moscas. Essa praga das moscas é como se fosse uma afronta do nosso Deus com o próprio Deus escaravelho lá dos faraós, dos egípcios. Existia um Deus escaravelho, que era um inseto, que também atuava na área lá de proteção, enfim. Então, nessa quarta praga, vem a primeira proposta de Faraó. Eu estou vendo que o negócio aqui está meio complicado. Moisés, vamos fazer um acordo, vem cá. Você quer ir embora, né? Tá bom, você quer ir embora, tá legal. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou deixar você ir. Vou deixar. Eu não queria deixar não, mas vou deixar. Depois disso tudo que eu vi aí, realmente Deus está na sua vida. E lá no Êxodo, capítulo 8, versículo 25, tem a primeira proposta, vamos chamar de proposta indecente de Faraó. Ele diz assim: tá bom, Moisés, pode ir. Podem sacrificar a Deus. Vai. Mas você é o seguinte: ide e sacrificai a Deus aqui na terra do Egito. O que significa sacrificar a Deus na terra do Egito? Moisés responde, fala assim: mas isso seria loucura. Cometeríamos nós uma loucura
animais aqui no Egito, porque isso era abominável para os egípcios isso. Eles seriam apedrejados, seriam perseguidos, seriam mortos. Era isso que o faraó queria. Mas trazendo para um aspecto espiritual, pode passar, Alex? Pode passar, pode passar. Mais. Então umas 10 pragas ali. Isso, pode passar. Vai. Pode passar. Vai. A primeira proposta. Né? Então essa proposta exigia que Israel cultuasse a Deus no próprio Egito em meio aos falsos deuses. Existe hoje no mundo, irmãos, e isso é uma preparação do mundo para a vinda do anticristo, a chamada unificação religiosa, o ecumenismo, né? Não tem como a gente adorar a Deus no Egito, não tem como servir a Deus numa terra onde tem outros deuses. Entenda, dividir o espaço, ou viver de tal maneira naquele lugar que nós consigamos misturar a nossa fé com a fé que é pregada ou apregoada naquele lugar. O Egito representa o mundo. Não tem como, irmãos, a gente adorar a Deus no Egito. Não tem como a gente compartilhar nossa vida espiritual com as coisas deste mundo. É uma loucura. E há uma proposta satânica para esses últimos dias. E tem até aquele estudo de Nova Era, a preparação do mundo para a manifestação do anticristo. Eles estão unificando, querem unificar a política, os governos, a língua, a moeda e a fé. Então vai existir somente um Deus. Não, Alá é o mesmo que Jeová, é o mesmo que Buda, é o mesmo que Shiva, é o mesmo que outros deuses, é tudo uma coisa só. Isso só muda o nome, é só a nuance, é a mesma pessoa. Não, irmãos, Deus não nos chamou para adorar a Deus aqui no Egito. Ele está nos aguardando lá no deserto, caminho de 3 dias, porque é lá, distante de tudo, que Ele quer que nós venhamos a adorar. Pode passar, Alex. Essa primeira proposta também diz que Deus requer a santidade do seu povo. Então, nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, o pecado sobre todas as formas avoluma-se por toda parte como um rolo compressor, e esta é uma das causas de haver tantos crentes frios espiritualmente. E por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia nos diz, o amor de muito se esfriará. O Senhor, irmãos, não nos quer agrilhonados deste mundo. Ele não quer a gente acorrentado com este mundo. Existem movimentos chamados evangélicos que pregam até a salvação dessa terra. Tem gente que não quer ir para o céu de jeito nenhum. Eles querem ficar ricos e querem morar aqui, quer ser príncipe, princesa, quer ser dominador aqui nessa terra. Irmãos, não tem nada para nós aqui nesse mundo. Aqui é só aflição. A Bíblia nos diz: não colocar a vossa esperança em dinheiro, ou um dinheiro nesse vil metal, em que ele pode até se decompor, pode se enferrujar, ou a traça pode comer, mas colocar o vosso tesouro num lugar onde esse tipo de elemento não pode atacar, que é na presença do Senhor. E só vamos colocar, e só nosso tesouro estará neste lugar, irmãos, se verdadeiramente nós não estivermos adorando a Deus no Egito. Aqui não é lugar de adorar a Deus. E falando até de adorar a Deus no Egito, quando a gente fala de adorar a Deus no Egito, na terra, Egito, terra, no mundo, para que eu quero ir para o céu? Desde o Éden, Satanás vem incutindo no coração do homem a ideia de que ele é Deus. Vem cá, Eva, como Deus é mau, né? Né, menina? Ele disse para vocês não comerem de nenhuma fruta do jardim, não é, Eva? Não foi isso que ele disse. Não, ele disse que a gente pode comer, não pode comer a fruta do bem, do mal e da vida. Sua tola, não é nada disso. Vou te contar um segredo.
e não quer que vocês comam, porque sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão o quê? Como ou iguais a Deus. Esse é o problema, irmão. O homem acha que pode ser igual a Deus. Teve um maluco que quis fazer uma torre lá em Gênesis capítulo 11, Nimrod. Louvado seja o homem, glorificado seja eu. Vamos fazer uma torre e coloquemos nela o nosso nome. Não é o nome de Deus, não, irmão. O nosso nome, o meu nome. É mais importante que o meu nome seja glorificado, porque eu sou, eu faço, eu sou o dominador. O problema do homem é querer ser igual a Deus, mas nós não somos Deus, irmãos. Nós somos criaturas de Deus. Nós não fomos chamados para dar ordens para Deus. Estamos aqui para obedecer a Deus. E as coisas só vão começar a acontecer na nossa vida se nós nos colocarmos no papel, na posição que Deus nos colocou, que é de servos obedientes. Aí na rabeira veio um monte de movimentos colocando o homem como centro de todas as coisas. Os gnósticos, aquele movimento filosófico, que só, vem cá, você não pode andar conosco, você não é o iluminado, aqui só são os iluminados. Aí monta-se ali uma religião dos iluminados, e só entre os iluminados, aqueles que foram iluminados pela filosofia humana, falha, perversa, traiçoeira, mentirosa. Já isso já tem outro movimento de cura, a yoga, o tal de reiki. O outro acredita que a disposição das coisas dentro de casa é capaz de trazer felicidade. Não bota a cadeira não, porque não cabe bem, não vai desbalancear. É um tal de feng shui, já ouviu falar? Aí bota esse vaso ali, não pode botar aquilo ali, não bota perto do banheiro, porque no banheiro é o lugar de colocar a carga positiva fora. Negativa, né? Veja! Aí você vai lá na China com um monte de velhinho assim. Tai Chi Chuan, a busca da paz interior, que busca está dentro do homem. É atrás, meu filho, lá dentro de você. Vai lá, irmãos, a nossa paz ela só tem através do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do homem é falha, ela vai tirar, é a tua paz que vai te dar paz. Jesus é o nosso príncipe da paz. Eu vou seguir, então falar, mas tinha mais coisa para falar aqui. Não, Faraó, adorar a Deus no Egito não dá não. Ah, então dá. Ainda durante essa praga das bocas, Faraó, então tá bom. Eu estou bonzinho hoje, mas então foi o seguinte, já que você não quer adorar no Egito, 28 dias. Eu vou deixar vocês ir para sacrificar o vosso Senhor lá no deserto. Pode ir, vai. Mas não vai longe não. Vai numa distância que ainda daqui eu consigo te ver. Ó, eu quero te controlar. Vai, tá bom aí, para aí. Tá numa posição boa, eu ainda consigo te dominar aqui. Qualquer coisinha eu mando aí o meu exator de novo, ele dá um jeito em você. O que significa isso, irmão? Certa vez Oséias, capítulo 7, versículo 8, fazendo menção a uma tribo, a tribo chamada de Efraim, estava com um problema. Aí Oséias, usado por Deus, diz assim: quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Bolo que não foi virado. O que significa um bolo que não foi virado? Naquela época o forno não é igual hoje, né? Ficando numa pedra. Aí a senhora que fazia o bolo ali, ela botava o bolo, depois tinha que pegar uma espátula e virar o bolo, a queimar do outro lado, senão o bolo ficava solado. Ele ficava metade bom e metade solado. Faraó disse para Moisés: vá, mas não vá longe. Joel, se converta, mas não leva muito a sério não, Joel.
espiritualmente falando, uma conversão parcial. São aquelas pessoas que estão sempre próximas do passado. Se esse fio aqui fosse a linha da conversão, a gente diz, foi na cruz, um dia eu vi meu pecado para chegar a Jesus, né? Aí um dia eu vi e passei a linha da conversão. Amém? Fui, nega, já fui embora. Mas tem gente que é assim, ó. Ele passou da linha da conversão, ele estava no mundo, né? É que você não está vendo, é um fio que tem aqui, tá? Aí ele pega, tem uns que ficam com o pé lá, outro cara. Foi na cruz, sapatinho, onde um dia eu vi. Vai, lacraia, vai, lacraia. É assim, ó. A linha da conversão, alguns estão sempre próximos do passado. É igual Eutico, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O homem de Deus pregando a palavra de Deus ali. É verdade que o homem, Paulo, estava embalado, né? Estava empolgado. Já era meia-noite, Paulão pregando. O menino foi escolher para se sentar onde? Na janela, né? Olha lá, ó, na divisa. Aí no meio da mensagem, o que aconteceu? Sono. Quem vive na divisa, irmão, está sempre com sono, está sempre sonolento. Quando ouve a palavra de Deus, faz ouvido de pecador, entra aqui e sai lá, fica sentado na divisa. Quem está na divisa, irmãos, já está mais balado que para cá. Você conhece aquela história do pessoal que estava em cima do muro? Aí, de um lado era o inferno, do outro lado era o céu. E tinha um camarada em cima do muro. Aí o pessoal do céu dizia: desce daí, aí é perigoso, desce, você vai cair, você cai do outro lado, Deus livre, vem pra cá. Aí ele: não. E o pessoal lá do outro lado do muro não dizia nada. Aí perguntaram: vocês não vão mandar ele descer, não? Ele: não. Mas por quê? Porque o muro é nosso. O muro era do diabo. Vai, mas não vai longe. Mas não é essa a determinação que Deus fez para nós. Se Deus nos determinou para sair desse mundo, é para sair de vez. Nós não temos mais parte com esse mundo. Nós não temos mais fixação nesse mundo. Esse mundo é uma ilusão, é um engano. Não temos mais nada neste mundo. O que o Senhor espera é que nós devemos tomar uma atitude e que possamos ir o mais distante possível nessa linha da conversão. Porque tem gente que vai passar a vida inteira próxima do seu passado. É igual aquela moça que saiu com a Noemi e voltou, né? Já falávamos na escola dominical. Noemi voltou de lá de Moabe, da terra amaldiçoada, aquelas duas noras, né? A Ruth e a Orfa. A Orfa, no meio do caminho, olhou para trás. Ela ficou se lembrando das coisas da terra amaldiçoada de Moabe. E a Bíblia diz que ela voltou e diz assim: e voltou órfã para o seu povo e para os seus deuses. Irmãos, nós tínhamos deuses lá no Egito. Nós tínhamos exatores lá que cobravam o tributo da gente dia e noite. Mas um dia, irmãos, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo naquele lugar. E agora o exator não tem mais poder sobre as nossas vidas. Por que você vai voltar para lá de novo? Efraim é um povo que não foi virado. Se você não foi virado, o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma virada e acabar de te assar de vez. Ou você passa para cá de vez, ou só misericórdia, meu irmão. Deus não nos chamou para esse tipo de vida ambígua. Lá no meu condomínio, eu moro lá do salão de festa. Lá na minha casa dá para ouvir tudo mesmo, até conversa. Imagina as músicas que botam, ouvir tudo. Quando é festa de crente é uma bênção. Tem festa de crente que já estava no caminho de 3 dias, já estava orando a Deus lá no deserto. Agora tem festa de crente que começa com música da igreja, daqui a pouco já está lá naquela música toda: hoje é festa no meu AP, enfim, aquelas coisas todas. Quer dizer, gente que saiu do Egito, mas não foi longe. Mas o Senhor nos convida para sair de vez hoje. Eu tinha um pastor lá no Rio Grande,
E ele foi uma certa vez na casa de um presbítero lá no Rio Grande do Sul, é bem complicado, né? E então os costumes deles lá são muito arraigados aos costumes, e alguns têm até maus costumes, né? Coisa de macho, o gaúcho macho aqui. Aí o pastor foi na casa de um presbítero gaúcho macho. Aí ele morava na frente, no fundo das casas tinha lá uma outra casinha. Ele morava na frente com a esposa e também de vez em quando visitava a casinha do fundo que tinha uma outra senhora lá. Aí o pastor foi lá e falou assim: não, meu filho, não pode, isso está errado. Isso está errado. Pastor, o senhor não sabe de nada. O senhor não entende gaúcho, o gaúcho tem sangue quente. O sangue quente está tendo inferno, né? Você para com isso. Gente que saiu do Egito, mas não foi longe. O Senhor nos convida, irmãos, para rompermos de vez com o fardo. Agora todo o Egito, não dá. Vai, mas não vai longe. Não, também não dá não. Tá bom, o que você quer então? Aí já foi na 8ª praga, na praga dos gafanhotos. Vem a terceira proposta. Pode passar, Alex, até a terceira aí. Vem a terceira proposta. Diz o seguinte, Êxodo 10, versículos 7 e 11. Eu vou deixar você ir. Tá bom. Só que é o seguinte, Moisés. Vou deixar isso só os homens. Só os homens. Para que sirvam ao Senhor lá no deserto. Alguém pode até pensar, vai pedir demais, né? Tudo bem. Ele deixou ir. Pelo menos alguns homens, não é alguma coisa? Não, irmãos. Deus não quer que vá só os homens. Sabe o que traz à mente isso? Vou até falar o contrário. De pais que despejam as crianças na escola dominical e vai e volta para casa. Quer dizer, os filhos servem, os pais não servem. Ou os pais vêm para a igreja e lá deixam os filhos em casa. Não está igual? Vai só os homens, foram só as mulheres. Vamos usar outro termo aqui, fugindo até um pouquinho da Bíblia aqui. O Senhor não quer que vá só os homens, não quer que vá só os filhos, não quer que vá só as esposas, né? O Senhor quer que vá toda a família. Isso fala, irmãos, do propósito diabólico que existe de desfazer as nossas famílias. Há uma festa a ser celebrada no meio do deserto, e Deus quer que vá toda a família. Você se lembra de Atos dos Apóstolos 16? É 8, né? Não é 16. Com aquele homem do carcereiro. O que aconteceu lá? Eu vou me matar porque vocês foram libertos da cadeia. Não se faça tal. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo sozinho. Foi isso? Não. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, irmão, vai entender que foi naquela mesma noite, foram na casa do carcereiro, pregaram a palavra, batizaram e foram salvos ele e toda a sua família. O Senhor não quer que saiam somente os homens, Ele quer que toda a família esteja envolvida nas bênçãos que Ele prometeu para nós. É para toda a família. Nós botamos ali, esta proposta atingiu chefes de família e demais adultos. Os demais membros da família ficariam no Egito. O povo de Israel vivia organizado em famílias, em casas paternas. E a família é universalmente a unidade básica da sociedade humana. O propósito de Deus é sempre abençoar toda a família, no sentido de que ela seja salva, unida, coesa, forte e saudável. A saída parcial do povo, como queria Faraó, resultaria no fracionamento e fragilização das famílias, dividindo-as. Pode passar, Alex. O que mais a gente pode aprender? Pode passar, Alex. A proposta de Faraó trazia resultados nefastos para o povo de Deus. Família sem governo dos pais, sem provisão, sem proteção e direção. Vai, Alex, passa. Por favor. Maridos sem as esposas, homens viajando no deserto e as crianças sem os pais. O diabo quer a ruína do casamento. Oremos por um avivamento espiritual sobre os casais que servem ao Senhor. No livro de Gênesis,
fala de um problema que teve na casa de Jacó. Jacó tinha 11 filhos, né? E entre eles, ele teve uma moça chamada Diná. Quando ele chegou, Deus mandou ele para Gerar. Ele não obedeceu a Deus, ele foi para Siquém. Chegando lá, ele comprou terras em Siquém. E sabe o que aconteceu? Diná quis conhecer as moças da terra. Em outras palavras, Diná estava sufocadinha em casa. Papai, eu não aguento mais. Já que chegamos em Siquém, eu já ouvi falar das piriguetes de Siquém, e eu quero conhecer as piriguetes de Siquém. A Bíblia não diz piriguete, mas no contexto você vai ver que eram as piriguetes. Aí ela foi ter conselho com as piriguetes de Siquém. Sabe o que aconteceu? Ela foi apresentada para o príncipe de Siquém. Rapaz, bonito, rapaz, parecia o Ken da Barbie. Bonitão, sarado, filho de rei, sangue azul. O destino veio ao meu encontro. E tem gente até graças a Deus. Jeová dá um negócio. Aí se envolveu com o menino. A minha avó já dizia, né? Quando não quer, quando não briga. O que aconteceu? O rapaz teve um relacionamento com ela. Isso foi uma desgraça que começou uma coisa puxando a outra. E para resumir a história, os irmãos dela fizeram uma revolta lá, fizeram um pacto falso, dizendo: tudo bem, vamos unir as famílias. Mas os irmãos ficam assim: você vai ver só com quantos paus você faz o marcador. Para firmar nosso pacto, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão se circuncidar. Irmão, circuncidar depois de adulto, o negócio inflamava e ficava muitos dias, o pessoal com febre. Eles aproveitaram quando todos os machos dos siquemitas estavam com febre, foram lá e cortaram a cabeça de todo mundo, e foi uma desgraça. Sabe por quê? A mocinha estava sufocada. Eu não aguento mais, papai. Não foi sexta, sábado, domingo, terça também, igreja. Eu queria tanto conhecer o caminho das piriguetes de Siquém. Vai não, minha filha, não vai não. O Senhor chamou para não é só seu pai para vir para a igreja, não. O Senhor quer a família inteira aqui louvando o Senhor. O Senhor quer toda a nossa família, a minha família aqui adorando o Senhor. Nossa família. Não dá, Faraó. Não dá. Então tá, Moisés. Aí vem a nona praga. E vem a quarta proposta de Faraó. A nona praga, irmãos, essa foi a praga mais violenta. A gente lê vários versículos da Bíblia dizendo que Deus endureceu o coração do Faraó. Deus endureceu o coração do Faraó. Ele ficou ao contrário porque era Deus que endureceu o coração dele. Agora você sabe por que Deus endureceu o coração do Faraó? Olha, esse Deus é muito ruim. Para que mandar 10 pragas no Egito? E a última ainda acabou com os primogênitos. Que Deus é ruim. Não, Deus não é ruim não. Eu vejo a misericórdia de Deus nisso aí. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava curando o Faraó e toda a nação do Egito. Deus queria salvar a nação toda do Egito. Você sabia disso? Deus queria mostrar que quem era Deus era Ele. Aí a nona praga foi para mostrar verdadeiramente isso. Você se lembra do início que nós falamos aqui? Quantos sacrifícios os sacerdotes faziam para o sol todo dia? 3. Quando o sol estava para nascer, quando nascia e quando morria. Todo dia. Ra nascia, Ra morria. Ra nascia, Ra morria. Ra nascia. Ninguém tinha poder para parar com essa rotina abençoada. Ah, não é? Aí vem a nona praga. Deus falou assim: agora é o seguinte, agora o babado é comigo e com Ra. Manda aí, vem pro braço. Moisés, pode dizer que Ra não vai nascer mais. Por 3 dias. Ah, quer ver? Aí eu vejo os sacerdotes armando. Rotina não, daquela rotina. Claro que vai nascer. Ora lá, então lá. Não tinha um relógio, mas se tivesse,
Rapaz, mas não era para estar aparecendo, não era para estar meio vermelho ali no olhão. Não, mas vai nascer. O horizonte está escuro, vai nascer. Rapaz, já era meio-dia e nada de errado nascer. O negócio está difícil. O que está acontecendo? Cadê errar? Talvez amanhã ele nasça. Ao invés de não preparando tudo, cadê errar nascer, irmão? E o nome do Senhor sendo glorificado. Porque na casa dos israelitas havia luz. E é isso que Deus faz, irmãos. Aqueles que estão debaixo do jugo de Faraó, eles vivem em trevas, mas aqueles que estão servindo ao Senhor, ainda que no meio da crise, Deus vai mandar a luz. Deus vai mandar o escape. O Senhor vai mandar, porque Ele falou que vai mandar. E se Ele falou que vai mandar, Ele manda. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Moisés não dá mais tanta treva. Ora lá, Deus está bom. O que significa tudo isso? Significa que Deus conseguiu quebrar o coração de Faraó. E vem a quarta proposta. Tá bom, Moisés, assim eu não aguento. Pode ir você, suas mulheres, suas crianças, os seus velhinhos, as velhinhas. Pode levar todo mundo lá sozinho. Deixa os bois aqui e os cabritos. Mas será possível? Agora ele deixou todo mundo ir, mas não deixou levar os cabritos, os bois. Mas como é que ia fazer sacrifício para Deus no deserto se não tinha boi? Ia matar o quê? Como nós vamos servir ao Senhor se não sacrificarmos alguma coisa a Ele? Como nos apresentaremos ao Senhor de mãos vazias, irmãos? Eu não estou dizendo que com Deus a gente tem que trabalhar na base da troca, mas irmãos, um dos sinais mais maravilhosos de cura espiritual para nós é quando a gente passa a ser crente mão aberta. O Senhor não quer que a gente saia do Egito, só a gente e os bois, ó. Senhor, eu saí lá, o boi é meu. Boi vou sacrificar não. O boi é caro, Senhor. Ó, 30 dias para ganhar esse boi. Pô, não. Moisés disse, não, sem boi não sai. O que significa isso? Sabe quando eu lembro de oferta, de sacrifício? Eu lembro de Caim e de Abel. Tem gente que diz assim, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não tinha sangue. Isso é uma mentira. Não tem nada a ver. Porque a Bíblia diz, e viu Deus Caim e a oferta. Depois viu Deus Abel e a oferta. Deus primeiro vê talento. Depois vê a disposição do que ele está fazendo. Vê a disposição, depois vê o que ele está fazendo. Deus primeiro vê o seu coração, depois vê aquilo que você está oferecendo. Mas sabe o que eu aprendo, irmão, nessas duas ofertas de Caim e Abel? Eu me lembro quando era marinheiro e trabalhava de fim de ano, passagem de ano, no rancho, dando serviço na cozinha. Aí, naquela época, tinha uma ceia lá, eles faziam uma ceia arregada, bonita. Aí a gente pegava aquela mesa, botava aquele monte de fruta na ceia, assim, naquela mesa. O pessoal estava de serviço a bordo, né? Aí quando o pessoal chegava, via aquela. Porque as frutas arrumadas, irmãos, aparentemente não tem coisa mais linda. Uma vermelhinha, outra é verde, outra é vinho, outra é amarelo, outra é laranja. É uma coisa de aparência tremenda. E olha só que coisa de profundidade que tem isso. Caim ofereceu fruto da terra. Caim fez uma mesa dessa de ceia de final de ano, parecida com aquela. Era a oferta da aparência. Era a oferta da intervenção pessoal, porque aquele fruto só estava lá porque ele plantou, ele cuidou. Senhor, eu que fiz, eu que reguei, eu que plantei, eu que cuidei, dia após dia, sol após sol, eu fiz, e está aqui, agora está tudo arrumadinho, essa aparência toda de beleza, porque eu fiz. Oferta da intervenção pessoal, só estava ali porque eu. Abel
ofereceu um cordeiro. A única intervenção que Abel fez nesse cordeiro aí, a única, de repente, fazer uma cerquinha para crescer ali. O pastor ia olhar ali dentro de uma cerquinha, ou passou algumas noites cuidando daquele cordeirinho. Ele não teve intervenção sexual para ter aquela ovelha. Aquilo ali foi um processo divino, natural. Ele não participou com nada, mas ele pegou o que ele não participou e ofereceu o sangue daquilo que não foi participação sua. Ele teve uma pequena intervenção. E outra, irmãos, o sacrifício de Abel não foi um sacrifício bonito, não é uma oferta bonita, não é nada bonito se ver cortar a goela de um cordeiro e ver o sangue cair, jorrar em cima de um altar. Com sinceridade, não tem nada de bonito nisso, até tem gente que não pode nem ver. Eu, particularmente, não pode ver. Mas foi o que Deus assim. Porque não foi intervenção dele, foi intervenção de Deus. Muitas vezes Deus não aceita as nossas ofertas, porque a gente intervém demais naquilo que a gente está fazendo. Eu fiz com o poder da minha glória. Se não tivesse feito, não teria acontecido. Que tipo de oferta você tem oferecido ao Senhor? Qual é o tipo de sacrifício que nós temos oferecido ao Senhor? Será que houver um sacrifício da aparência, da intervenção, daquilo que está ali só porque eu fiz? É para ser o mais bonito, o que canta melhor, o que ensina melhor, é o bambambam de mutuar. O que você quer? Deus não aceita esse tipo de sacrifício, não. Mas quando a gente traz uma entrega ao Senhor, a gente chora, vem com uma amargura de coração: Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu vou te dar, eu não tive intervenção nenhuma, mas eu sei que por esse sangue que vai representar o sangue do teu filho, ele há de remir todos os meus pecados, e eu ofereço, Senhor, isso a ti, porque eu sei que é por esse sangue que eu sou favorável a ti, não por alguma coisa que eu tenha feito, mas por aquilo que tudo que tu fizeste por mim. É por isso. Não dá para ir adorar a Deus no deserto sem oferta, irmãos. Há um banquete nos aguardando lá, mas quem vai levar os vídeos para o banquete somos nós. Há uma bênção maravilhosa para acontecer nas nossas vidas, mas isso vai ser fruto daquilo que nós estamos fazendo aqui para acontecer lá. Como é que tem sido a nossa vida com o Senhor com respeito às nossas ofertas? Não falamos de dízimo, de oferta, não. Estou falando da sua entrega pessoal. Oferecendo seus talentos ao Senhor, profissão ao Senhor, os seus filhos ao Senhor, a sua própria vida ao Senhor, os seus negócios, as suas aspirações, tudo deve ser entregue ao Senhor. Mas eu não sei fazer nada, irmão. O que eu vou oferecer ao Senhor? Ah, tu não sabe fazer nada? O missionário foi numa tribo da África, certa vez, e ele viu que quando ele estava pregando, tinha um africano que pegou uma folha de palmeira e ficou abanando no meio do tempo que ele estava pregando para amenizar um pouco o calor. Mas o missionário não estava acostumado com isso, ele ficou assim meio constrangido de ver o irmãozinho 2 horas, 3 horas ali abanando com aquela folha de palmeira. Ele pediu para alguém: por favor, não precisa parar. Aí alguém foi lá e falou: irmão, segura a onda. Aí o missionário falou que não precisa parar, não. Aí o africano pegou aquela folhinha de palmeira, ficou triste, ficou ficando. Aí depois acabou, o pastor, o missionário viu, ele ficou triste, foi falar: mas irmão, por que você ficou triste? Só porque eu falei para você parar de me abanar? Missionário, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas a única coisa que eu sei fazer é abanar. Eu estava abanando tão feliz, os irmãos ficavam no calor, e o Senhor mandou eu parar de fazer a única coisa que eu sabia fazer. Irmão, o que você sabe fazer? Abanar? Abanar? Eu não sei o que você sabe fazer, mas é abanar? Abana, irmão, abana, para pelo menos diminuir o sofrimento de quem está à frente da obra. Abana com as suas ofertas.
não aceitou. Faraó, não tem negócio contigo. Vou dizer uma coisa para ti: nenhuma unha ficará no Egito. E a palavra para você, meu irmão, para mim: nem uma unha ficará no Egito. Deus tem uma grande festa nos aguardando no meio do deserto. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Podemos orar, pastor? Aleluia. Eu estou sentindo de orar aqui com você que entrou aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus de alguma maneira falou com você. Nós não somos adoradores de Deus do Egito. Nós somos adoradores dos deuses do Senhor Jeová. E Ele está aqui entre nós nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você que entrou aqui nesta noite. Você entrou aqui com uma dificuldade, com uma necessidade. Eu sei que de alguma forma Deus falou com você. Você está passando por um momento difícil, mas o Senhor é contigo na sua vida. Não volte para trás. Não volte para trás. Não fique próximo do seu passado. Deus tem uma promessa maravilhosa na sua vida. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Você quer uma oração nesta noite? Você está passando por um momento difícil? Vem aqui em nome de Jesus que nós queremos orar por ti. Vem, em nome de Jesus. De repente você está enfermo, você está esperando uma notícia, você está agoniado, está ansioso, está ansiosa. Vem aqui em nome de Jesus que nós queremos orar por você. Há uma grande festa nos aguardando. Não fique próximo do seu passado. O Senhor nos livrou de uma vez por toda do Egito para adorarmos para todos sempre, para toda a eternidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu nos tiraste do Egito, Senhor, com mão forte. Pai, ó Pai, quantas vezes sofremos nas mãos dos exatores, ó Pai, que tinha a função só de nos trazer castigo, nos trazer desgraça, Senhor, mas pelo poder do teu sangue, Senhor Deus, nós agora temos uma entrada, uma morada eterna contigo na glória. Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão precisando, o que eles estão aguardando, mas eu quero colocar diante de ti as suas ansiedades, Pai, porque a tua palavra diz que tu tens cuidado de nós e devemos lançar sobre ti as nossas ansiedades. Abençoa os teus filhos. Deus, abre a porta de emprego para aquele que está desempregado. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Tira toda a ansiedade daquele que está ansioso, para a glória do teu nome. Ajuda, Senhor, aqueles que estão passando por um momento no seu lar, no seu trabalho, um momento difícil. Tu possa abençoá-los, que ao chegar nas suas casas, ó Deus, que eles possam já ver o teu agir a favor deles, porque tu és Deus, ó Deus, tu fazes, porque tu fala, tu faz. Em nome de Jesus, nos dê uma palavra de bênção, ó Deus, a cada dia, que tu possa, ó Deus, fazer com que nós venhamos aguardar a tua palavra, não sejamos somente falantes, mas possamos viver, ó Deus, aquilo que ouvimos e falamos. Seja o cada um dos teus filhos, dê uma bênção especial para eles hoje, que eles possam sair daqui, ó Deus, com a certeza de que tu és na vida deles. Pai Santo, ajuda-os, assim nós pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus nos guarde e guarde essa palavra no seu coração. Não deixaremos no Egito nem sequer uma unha. Ó Deus, conduz-nos em paz e segurança aos nossos lares, que possamos chegar e pensando no que tu falaste para nós nesta noite. Guarda, é tempo de muita violência, mas nos guarda entre a nossa oração e agradecido somos porque tu continuarás falando e fazendo além do que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consoladoras e confortadoras promessas do Santo Espírito sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, não somente agora, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus dizer comigo. Amém. Terminado, quando Deus abençoe.